Quinta-feira, 3 de novembro de 2016, o Jornal da Guará está no ar. Veja os destaques. Anuário da Violência mostra a preocupação de mulheres. 85% delas têm medo de ser estupradas. E a população acredita que a morte é a melhor punição para criminosos. 2 irmãos são presos por crime de pedofilia e extorsão na capital. Ministério Público detalha esquema que deu prejuízo de milhões aos cofres do Estado e envolve a ex-governadora Rosiana Sarney. Veja ainda, Justiça mantém realização das provas do Enem e a perspectiva de crescimento da economia para 2017. Agora, no Jornal da Guará. Nós abrimos a edição de hoje do Jornal da Guará falando de um dos problemas, se é que não é o problema que mais aflige o brasileiro, a falta de segurança. Talvez por isso não nos cause estranheza a pesquisa que o Instituto Datafolha fez a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 57% dos brasileiros acreditam que bandido bom é bandido morto, o que comprova o grau de insatisfação com as punições dadas aos criminosos atualmente. A pesquisa também mostra que 70% da população sente que as polícias cometem excessos de violência no exercício da função. 56% dos brasileiros têm medo de serem vítimas da violência da polícia. Essa mesma pesquisa mostrou que esse receio é maior entre os jovens. 67% deles, entre 16 e 24 anos, temem ser agredidos pela polícia. E hoje foram divulgados números mais específicos do Anuário da Segurança Pública. Em uma das muitas nuances que esse levantamento traz, chamou a atenção a quantidade de um tipo de crime que vitima as mulheres e as quais muitas delas são submetidas ainda crianças, o estupro. São Luís aparece aqui na 23ª posição entre as 26 capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, com 13,8 casos de violência de estupro para cada grupo de 100 mil habitantes. O anuário revela ainda que caiu em 10% o número de estupros no país. Logicamente, apesar disso, o medo de ser atingida por essa violência é real. 85% das mulheres brasileiras têm medo de ser estupradas. E isso, Aniele Pimentel, é uma realidade extremamente preocupante, não é? E já houve uma redução, mas nós não zeramos ainda esses números, não é? Boa noite. Sim, Pascoal, bem de longe. Boa noite a você e a todos. 22 mulheres sendo estupradas num grupo de 100 mil é um número absurdo, uma violência sem tamanho. Como você disse, essa estatística vem reduzindo em todo o Brasil, aqui no estado, segundo números da Secretaria de Segurança Pública, números esses relativos ao primeiro semestre. Os casos de estupro diminuíram 31,7% entre 2015 e 2016. Na região metropolitana de São Luís, foram 110 crimes dessa natureza registrados de janeiro até julho. Segundo a Delegacia da Mulher, apesar de não ser o caso mais comum, é o caso talvez que mais machuca a mulher. Os números revelam, no entanto, que a violência doméstica é o tipo de agressão mais comum, chegando a 20 denúncias diárias, as que chegam às delegacias. Daí a gente conclui que esse número pode ser ainda muito maior. Eu volto com você, Pascoal. Muito obrigado, Aniele. Boa noite para você. 2 jovens, um deles estudante de psicologia, foram presos suspeitos de crime de extorsão e pedofilia. Foram presos Taylor José Silva Prazeres, de 32 anos, e Thiago Silva Prazeres, de 29. Os 2 são moradores da Liberdade, são irmãos, né? Segundo as investigações da polícia, eles seduziam as jovens e elas enviavam mensagens e depois as ameaçavam de divulgar na internet caso elas não mandassem mais fotografias. 6 vítimas denunciaram o caso na Superintendência de Investigação Criminal. Uma dessas vítimas era menor de idade. Os 2 foram encaminhados para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Vamos falar agora de um outro problema que aflige a população tanto quanto a violência, que é o fantasma do desemprego. A atual conjuntura econômica faz com que o maranhense fique apreensivo. Não sabe se vai ter o emprego ao acordar, né? Ou se vai ter ainda como pagar as contas. Mas um alento vem aí. Segundo um estudo divulgado pelo IMESC, 2017 será um ano de bonança, até com crescimento do PIB. Veja na reportagem de Raíssa Alves, que nos explica o porquê.
O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos lançou o Boletim de Conjuntura Econômica Maranhense. Nele há uma ampla análise sobre a dinâmica da economia maranhense a curto e médio prazo. Em 2016, a economia do Maranhão tem sido pressionada pelos efeitos combinados do fim do superciclo das commodities, aqueles produtos in natura cultivados ou de extração mineral que podem ser estocados por certo tempo, sem perda sensível de suas qualidades. Nesse estudo, há expectativas de retomada da economia maranhense, que deve se mostrar de maneira mais acelerada que a média do Nordeste do país. O PIB maranhense deverá registrar crescimento de 4,6% em 2017, influenciado principalmente pela melhora na safra de grãos, segundo explica o presidente do Instituto. Esse ano, o levantamento sistemático da produção agropecuária, coordenado pelo IBGE, mostrou que só nos grãos tivemos uma queda superior a 40%, em soja e milho principalmente. E agora, com a normalização, com a chegada das chuvas, a gente está vendo a preparação da safra do ano que vem para uma recuperação e até um pouco superior ao que aconteceu em 2015, né? Os investimentos nos segmentos de logística de transportes, como os novos berços no Porto do Itaqui, avanço no terminal de grãos e investimentos na malha rodoviária do Maranhão, puxam esse novo momento da economia. Apesar de tudo isso, segundo o estudo feito pela Federação das Indústrias do Maranhão, o setor produtivo maranhense enfrenta cenário de recessão. Os indicadores de volume de produção e número de empregados recuaram. O estudo também revelou que a elevada carga tributária e a demanda externa insuficiente são os principais problemas enfrentados pelas indústrias de transformação e extrativa. No acumulado, até agosto deste ano, houve um crescimento de 15,4 milhões de toneladas em relação ao mesmo período do ano passado, via Porto do Itaqui. O valor das exportações estaduais entre o acumulado deste ano com o do ano passado apresentou uma queda de 29%. Os grãos têm como destaque as cidades de Balsas, Porto Franco e Riachão. Só a soja teve redução de 40,6%. No caso do ferro Gusa, o destaque na produção ainda é o município de Açailândia, que teve redução de negócios na ordem de 40 milhões de dólares. O destaque positivo para equilibrar as contas veio com as exportações de boi em pé, em Matões do Norte, junto com a alta das carnes congeladas e as vendas de couro, fez com que o cenário no estado não ficasse assim tão ruim. Estamos trabalhando novas cargas dentro da nossa área. E tivemos hoje uma reunião muito proveitosa sobre a questão de exportação de frutas, né? Integrar o pequeno e médio produtor rural do Maranhão na cadeia logística que o Porto do Itaqui fomenta. Então, focar na exportação de frutas, carne processada, atrair investimentos de frigoríficos, né? E também fomentar os frigoríficos locais que possam exportar a carne processada, a exemplo do que nós já fizemos em Boi Vivo. E esperamos ano que vem uma recuperação da safra. As empresas já nos apontaram isso, que o regime de chuvas foi regularizado e uma movimentação diversa mais de grãos, de proteína de maneira geral, e que o Maranhão e a região sejam um grande fornecedor de alimento para o mundo. Vamos ver agora como se comportou o mercado econômico em mais um dia de queda na Bolsa de Valores, queda essa que acompanhou uma tendência mundial, olha só. A baixa foi de quase 2,5%, fechando com movimentação de 61.750 pontos. O dólar caiu 0,16% e ficou em R$ 3,23. E o euro, alta de 0,78% a R$ 3,62. A caderneta de poupança rende amanhã 0,68%. A seguir, Ministério Público esclarece teor da denúncia contra a ex-governadora Rosiana Sarney. É um instante só.